Olá pessoal, este é o nosso terceiro encontro pela nova TV Com Sorocaba, canal 7 da NET, e TV Votorantim, canal 6 da NET e 10 pela Supermídia. Para começar, vamos dizer o seguinte, que nós viemos desde crianças, nós viemos sendo levados pelos representantes ideológicos, alguns conscientes, outros inconscientes, que por meio de seus representantes, como pais, mestres, parentes e amigos, nos levaram essas pessoas, muitas vezes queridas, a crer que somos almas e que depois da morte continuaremos existindo em algum lugar celestial ou infernal. Ou então, por outro lado, que somos apenas corpos, meros resíduos dos cérebros e que o nada é o nosso destino final. Um comentário que se impõe é o seguinte: é evidente que a ideologia atual tem a proposta materialista. Por quê? Porque as ciências têm tido muito sucesso na criação, na produção de remédios, de aparelhos eletroeletrônicos, enfim, nós estamos numa era de uma tecnologia muito avançada. A própria medicina avançou muito. Praticamente a ciência demonstrou ter um poder muito grande e esse fator fez com que a ideologia instalada na modernidade se impusesse. Então é muito mais fácil que a nossa educação tenha sido de indiferença pela ideologia religiosa, praticamente não ouvimos, e, na verdade, com peso circunstancial, enquanto que a proposta materialista impera de uma maneira ou de outra, na consciência ou na inconsciência. E por quê? Porque alguns consideraram, num determinado momento, ter a vantagem, como nós dissemos, de ter uma vida depois da morte. Mas outros, que é a grande maioria, entendem ou entenderam que ter a vida já, agora, sem nenhum constrangimento nem compromisso de ordem religiosa, é muito mais vantajoso. Entendeu-se isto com a maioria. Nós recebemos esse tipo de educação e, tendo uma crença que somos almas, ou então que somos matéria, nós aqui, no programa Reflexão sobre a Vida, nós decidimos verificar qual das duas crenças é a verdadeira, ou se nenhuma delas é. E nós decidimos verificar isso de uma maneira racional. É evidente que você, telespectador, meu amigo, é inteligente, culto e já percebeu que o que nós estamos trazendo nesta série de programas, Reflexão sobre a Vida, é o velho milenar conflito da fé contra a razão ou vice-versa, da razão contra a fé. Já que existe essa ideia, nós aqui levaremos essa discussão em nossos programas como se fosse uma realização de um jogo de futebol filosófico.
Nós vamos encarar isso como um clássico sensacional. As regras do jogo são aquelas do raciocínio. E cada prova, cada evidência de verdade que nós aqui apresentarmos será contada como um gol, golaço, gol para o time do materialismo ou eu ia falar religioso, da religiosidade, mas vamos escolher o termo, o time do espiritualismo. Por quê? Porque espiritualismo é um termo que abrange todas as pessoas que não acreditam que somos apenas matéria, mas não tem nenhuma ideia em particular, não tem uma religião, não acredita em Deus, enfim, apenas entende que tem alguma coisa a mais. Entendido? Então, meu caro telespectador amigo, você pode pegar a pipoca, pode pegar a latinha de cerveja, o guaraná e se preparar para torcer à vontade. Na verdade, eu não considero de bom senso, e em qualquer outra oportunidade nós iremos discutir, dizer que há um conflito entre fé e razão. Os nossos estudos de psicologia racional não mostram que essas duas coisas são excludentes entre si, e nem mesmo adversários. Ou seja, não é porque um homem tem fé que por isso ele deixa de ser racional. E nem o homem que raciocina, deixa de ter fé. Por isso, então, nós vamos estabelecer que o jogo será sensacional entre o rubro-negro materialista contra o tricolor espiritualista. Feito. A bola vai começar a rolar. Os dois times irão disputar a posse da bola. A posse da psique. A bola é a psique. A bola é o psiquismo que os materialistas, lembrem, sustentam que é apenas um resíduo do corpo, do cérebro. E os espiritualistas sustentam que é a alma do espírito. Então vejamos. No primeiro programa, ou vamos considerar como um treino que fizemos, nós prestamos assim uma atenção muito rigorosa na própria psique. E aí identificamos, você está lembrado como eu, ou seja, a coisa mais importante deste mundo para nós. Porque se o eu psíquico não existir, não pode existir nada mais no mundo para nós. Para mim, para o eu que está aqui, para o eu que está aí. Se esse eu deixar ou não existir, nada mais existe, nada mais tem sentido. Então, sem essa bola que é a psique, não tem jogo, porque é fundamental, é o nosso princípio fundamental essa bola. Sem ela, não há o jogo do conhecimento. Não só o jogo da realidade, como o jogo do conhecimento. Seja ele materialista ou espiritualista. Sem o eu que sente e pensa, não há saber nenhum. Atenção, então.
Os times estão entrando em campo, espolcar de fogos, a torcida se agita e uma banda apresenta uma música em homenagem a Manola Estefânia de Monte Castelo. Você perguntaria, quem é a Manola Estefânia de Monte Castelo? Evidentemente que é um nome criado por mim, ele é fictício, mas entendamos, enquanto uma cantora lírica espanhola de muito sucesso, badalada no mundo todo, muito prestigiada por um público de fino gosto musical. Em uma de suas viagens em turnê pelos maiores teatros do mundo, o avião de sua propriedade caiu em densa selva. Um inóspito lugar da África. Só ela sobreviveu. Saiu do avião em chamas e, ao caminhar cambaleante pela floresta em busca de ajuda, ela não dizia "Who am I?", porque ela não havia perdido a memória. Ela exclamava: "Ay, que me voy a hacer se no me gusta de las serpientes y si una me pica?". Quando ela já perdia as esperanças de ser salva, viu alguns selvagens que ficaram muito felizes ao encontrá-la. Foram na sua direção, alegres, como seus fãs costumavam fazer, rindo muito e gritando "No bochara, no bochara". Ela também se alegrou e disse: "Ai, que buenos muchachos, ahora sí soy contento". Quando chegaram nas choupanas de palha da tribo onde ela foi levada, os que lá estavam também vieram recepcioná-la com a mesma alegria, gritando "No bochara, no bochara". Faziam muita festa, enfim. E enquanto festejavam, algumas mulheres corriam para colocar legumes e verduras na água para ferver num caldeirão enorme. E dançavam em volta dela, gritando "No bochara, no bochara". É evidente que Manola pensou que certamente fariam um banquete na tribo em homenagem à sua presença. Afinal de contas, não é sempre que aparece na tribo uma cantora lírica de sua capacidade. Nisso ela acreditava, se sentia um pouco vexada, porque sua roupa estava toda tostada, cheia de fuligem, cheia de buracos. Ela estava maltrapilha. E aí, alguns homens vieram alegremente dançando e começaram a despí-la. Ela pensou que, puxa vida, eles são gentis, queriam libertá-la daquelas roupas maltrapilhas e sujas, já que ela estava constrangida por vesti-las. E ela surpreendeu-se ao ver de relance que os homens lambiam os beiços ao olharem para o seu corpo nu, que já não era tão jovem e tinha muita coisa ali caindo. Mais surpresa ainda ela ficava, porque as mulheres da tribo também a olhavam lambendo os beiços, e ela então se sentiu mais envaidecida do que nunca na sua vida, porque nunca antes encontrou alguém que desejasse tanto o corpo que ela sempre vestia tão ricamente e prezava com tanto cuidado.
ver que Nobu Oxara significava carne fresca e que os selvagens eram canibais. Ela só percebeu quando a pegaram na marra para jogá-la dentro do caldeirão. Aí então Manola se desesperou, enfiou a mão em suas roupas maltrapilhas e sujas, tirou delas o seu passaporte e, brandindo-o na frente do rosto daquele que ela entendia que era o chefe, ela gritava: sabem quem sou? Sou Manola Estefânia de Monte Castelo. Sou uma cantora lírica internacional, soprano das mais importantes que passou pela Scala de Milão. Vejam vocês que a nossa heroína, a nossa personagem da história, ela dizia o nome. Ela dizia o que fazia. Por quê? Na verdade, cantar, seja canto lírico, popular ou de qualquer espécie, é uma atividade. Sendo uma atividade, eu vou colocar aqui análoga ao andar. Depois nós vamos entender por que eu vou colocar esta analogia. São atividades. Ela dizia: eu sou Manola. Isso é verdade? Podemos dizer, então, já que nós temos algum conhecimento anterior, já nos identificamos como eu. Lembram? Eu existo, eu sou, enquanto um ser que sente e que pensa. Até fizemos um teste científico para verificar se isso era verdade. Eu perguntei para o espectador: está me vendo? Está me ouvindo? Então está me sentindo. Entendeu a minha pergunta? Está me entendendo? Então é um ser inteligente. Comprovado isso, procurem lembrar, nós demos um valor para nós, um valor matemático de existência. Eu sou, eu existo. Eu ser é o ser, eu sou um ser existente e por existir tem o valor de um. Se não existisse, o ser estaria ausente, teria o valor de zero. Simples, não foi isso que nós já vimos até agora? Então voltando aqui, expliquemos o seguinte: valor. Por que eu disse valor exato? Expliquemos. Porque quando Manola diz o nome dela, diz que ela é uma grande cantora lírica,
que ela atuou nos maiores teatros do mundo. Quando ela está falando tudo isso, e os índios canibais? Qual o valor que eles davam àquela mulher? É bom a gente saber, porque nós atribuímos o valor matemático exato para não lidar com outro tipo de valor. O valor matemático é exato, todo mundo sabe, ele não muda, ele é universal, em toda parte. Se disser tem 2 carneiros no cercado, em qualquer lugar do mundo, 2 carneiros são 2 carneiros. Então, o valor matemático não se discute. O que é que se discute? O que se discute é o valor cultural. Costuma-se dizer verdade antropológica. Isso é bobagem. É valor. Não tem nada a ver com verdade antropológica, que são também as diferenças de opiniões. Por quê? Porque são conhecimentos, ideias não exatas, ideias sentimentais. Não tem o valor de exatidão, tem o valor sentimental, aquilo que se gosta. Ora, na cultura dos canibais, aquele corpo de mulher que não fazia parte da sua tribo tinha o valor de carne fresca. Estamos raciocinando, e para raciocinar devemos trabalhar com o valor exato. Porque quando Manola se dirige aos selvagens dizendo o nome dela, que ela é uma grande cantora e que ela circula pelo mundo todo como uma soprano extraordinária, quando ela diz tudo isso, ela está usando valores sentimentais. Ela gosta de pensar que ela é formidável, provavelmente os fãs dela gostem de pensar que ela é formidável, todos dedicando um certo sentimento para esse nome pomposo e para aquilo que ela faz, que é cantar. Tudo isso é investido de valor, um valor que se diz antropológico, cultural, muito diferentemente dos selvagens que não tem teatro, não tem música clássica, não tem nada do que ela está falando, não entende o idioma dela. E a veem, a enxergam como carne fresca, propriamente dito como carne branca, tal como galinha, carne de galinha, carne de peixe. É assim que eles veem. Quando eu falo isso, alguém poderá dizer, é a verdade relativa. E eu novamente explicaria, aí não tem nada de verdade. É insensatez se falar em verdade e relatividade. A verdade, já expliquei, exige critérios exatos. Quando são preenchidos os critérios de provas lógicas, exatas e provas experimentais, fica eliminado a possibilidade da relatividade. Relatividade não casa com verdade. Verdade relativa é uma bobagem. O que tem são valores relativos.
acabei de dizer, os canibais a enxergam como carne, principalmente quando estão com fome. Diferentemente daqueles da cultura dela que a enxergam como uma grande cantora. Então agora aqui nós temos valores que são relativos, como a opinião. A opinião é relativa por natureza. Eu digo o Corinthians é melhor do que São Paulo. Eu digo que a maçã é muito mais saborosa do que a banana. São declarações carregadas de sentimento, não de exatidão. Então, em verdade vos digo, por exemplo, que o quadrado tem 4 lados iguais e que um suíno não é poliglota. Veja que estas são verdades, são incontestáveis por qualquer perspectiva que você olhe, é verdade. A verdade, por isso mesmo, ela é democrática. Ela é democrática porque todos podem comprová-la, se usarem a razão, é claro. Então, em verdade eu digo, por exemplo, um quadrado tem 4 lados iguais, e digo também que o suíno não é poliglota. Verifica você, meu amigo, minha amiga, que esta é uma verdade por qualquer ângulo que você olhe. Você poderá olhar o porco de qualquer posição, de qualquer perspectiva, e você não vai vê-lo nem ouvi-lo falar vários idiomas. E um quadrado, ainda que seja um cômodo construído de maneira rigorosa, se ele tiver 4 metros por 4 metros, alguém disser para você isso, você vai lá e mede e tem essa mesma coisa. Por isso que a verdade é democrática. Se todos usarem a razão, ou se todos usassem a razão, nós seríamos uma democracia maravilhosa. Porque todos poderiam perceber quando tivesse um governante mentindo descaradamente. Porque ultimamente é um problema. O pessoal mente na cara dura. E sabem o que é pior? Tem um monte de gente que acredita e nem liga. Talvez porque pensa, a verdade é relativa. Não. Principalmente um governante, ele insulta o seu eleitor, ele insulta o seu povo, chama o seu povo de ignorante, de idiota, quando ele se contradiz, quando ele mente. Então, a verdade que nós colocamos aqui doeu. Não é que doeu de dor quando coloquei que o eu é a coisa mais importante para todos nós. Nós fizemos isso numa experiência. Então, com relação a um incidente envolvendo a cantora lírica e os selvagens, ambos possuem diferentes valores, porque são, já disse, valores relativos. Na relação entre os selvagens e a Manola, nós temos diferentes valores, são diferentes valores culturais, sentimentais, de crença. Um gosta de comer carne humana e a considera saborosa.
A cantora detesta ser comida, assada, frita ou cozida. Ora, a opinião também é formada de valores pessoais. Por que a gente diz pessoais? Porque são sentimentais, de simpatia ou então de repulsa. Esse sentimento é investido numa ideia e a pessoa adquire uma convicção, uma certeza em razão desse sentimento de que ele está certo e o outro está errado. E isso sem nenhuma demonstração lógica, nem matemática, nada de acerto ou de erro. É por isso que a opinião, cada um fica com a sua. Diferentemente da verdade que eu já expliquei, que é democrática. Eu sou um ser que sente e pensa, e todos em qualquer parte do mundo, não me canso de falar, podem comprovar isso. O que ficou evidente é que a cantora lírica tentava impressionar, submeter, controlar os canibais com o poder dos seus valores sentimentais e da sua vontade. Mas ela mentia. Ela mentia na inconsciência. Vejam o que nós colocamos agora há pouco ali na lousa. Ela mentia com relação à sua identidade. Enganava ou engana a si mesma. Por quê? Porque ela não é o nome. O nome depositaram nela quando ela nasceu. É algo que vem de fora, dos pais. Claro que não adiantaria nada ela dizer para os canibais, eu sou eu. O resultado seria o mesmo. Entretanto, nós estamos falando que o nome e dizer que é a cantora lírica, etc. e tal, são artifícios. Nós vamos usar essa palavra aqui, depois nós vamos explicar melhor. Só possuem valor nas convenções sociais. Para os canibais, o valor de Manola é só o de alimento natural e saboroso. Acontece que essa tragédia que envolveu Manola, e que certamente ela foi jogada no tacho e foi cozida e foi comida, essa tragédia proporciona para nós as condições para que a gente possa saber um pouco mais sobre a nossa realidade. Então, você pode ter perguntado aí, o que é real? Nós vamos dizer, real é tudo aquilo que existe e que pode ser verificado na sua existência pelos meios comuns dos sentidos, por uma intuição ou por demonstrações lógicas, por evidência. Não vamos nos prender muito sobre aí. Mas, quando eu digo que eu aqui e você aí somos uma realidade, eu estou dando um exemplo de realidade natural. O que é realidade natural? Realidade natural é tudo que surgir por si na natureza. As árvores, os pássaros, o elefante, o nosso corpo, o vento, a chuva, o eu, como eu disse, daqui e daí. Por quê? O que eu sou, enquanto ser que sente e pensa, assim como a árvore, não foi inventado. Nenhuma dessas coisas foi inventada pelo homem. Nós surgimos aqui na Terra enquanto uma psique no processo de evolução natural do planeta. Agora, veja bem, se nós fizermos aí uma divisão,
a realidade, ela também pode ser artificial. Então, natural, a realidade pode ser natural e pode ser artificial. Artificial é justamente o contrário. É tudo aquilo que depende do homem, ou melhor, do eu para existir. A gente já viu que nada existe sem que o eu exista. Melhor ainda, nada existe sem que o eu tenha dado existência. Estou falando da realidade artificial. Os exemplos da realidade artificial são os carros na rua, os aviões, computador, celular, toda a aparelhagem que o homem criou. Não totalmente, porque ele usa a matéria-prima natural. Agora, nós estamos falando propriamente da Madonna, quando ela diz o nome, ela está usando um artifício da linguagem. E a linguagem, meu querido amigo, a gente já colocou, amiga ou amiga que está nos assistindo, esse eu que sente e pensa, eu aqui, você ali, nós não fomos inventados pelo homem. Pode vir na mente uma coisa assim, meio esdrúxula, tipo assim, não, mas papai e mamãe, aquela noite, depois da festa, que deram. Não, mas é um projeto natural, isso aí já vem desde os animais. Nós, evidentemente, enquanto psique, nós surgimos aqui na Terra, enquanto essa psique dentro de um processo de evolução do planeta. Mas a realidade pode ser artificial. E a artificial é justamente o contrário do natural. É tudo aquilo que o homem cria. É tudo aquilo que depende... Olha que espetáculo, hein? Olha que legal. É tudo aquilo que depende do eu para existir. Nós já vimos que sem o eu não existe mundo. Agora, nós temos que entender que sem o eu não existe conhecimento. Então, sem o eu, não existe o artificial. Sem o eu, não existe o artificial. Então, quando se dá o nome, ou se fala da profissão, por exemplo, está se usando artifícios da linguagem. A linguagem, o homem é que criou, o homem é que desenvolveu. E a linguagem é que leva todos os que são amestrados, condicionados na mesma cultura e sob a mesma ideologia. E o que nós estamos verificando, então, eu tinha deixado para explicar em seguida o seguinte: quando uma nula diz o nome, ela mente, consciente ou inconscientemente. Por quê? Porque ela não é o nome. Quando ela diz que é cantora, ela mente novamente. Por que ela mente? Eu sei, você está estranhando bastante o que eu estou colocando, mas presta atenção que você vai entender direitinho. Olha, nós já vimos que ela é um eu, ela é uma psique. É evidente que não caberia ela dizer para o selvagem, eu sou eu. Não ia adiantar nada, iam comê-la do mesmo jeito, não é? Porém, nós estamos verificando a verdade das coisas e temos que prosseguir. Quando ela diz o nome, ela está usando
um artifício e se identificando com o artifício. É muito importante entender essa ideia. Se identifica com uma coisa que o homem criou, não com aquilo que surgiu na natureza. E isto é muito importante para se gravar e para poder entender a respeito da morte. É uma farsa, porque nós fomos levados pela linguagem, pela conversa, levados na conversa. Então veja, quando ela diz que é cantora, assim como o indivíduo diz que é dentista, outro diz que é sapateiro, vejam vocês, também não é verdade. Ah, mas eu estou sendo muito exigente, é claro. Se eu uso um valor de lógica, um valor de verdade, eu tenho que ser exigente. Ninguém é aquilo que faz. Eu sou eu. E posso fazer muitas coisas. Inclusive, puxa, eu não sei se pode. Vamos ver. Não é porque eu defeco que eu vou sair dizendo por aí que eu sou um defecão. Não, eu não posso dizer, né? Então, esse é o caso. Esse é o caso. Ninguém é aquilo que faz. Identificar o indivíduo por aquilo que ele faz é uma convenção social. E não pode ser confundido com aquilo que o indivíduo é. Quando se fala em cantar, quando eu falei, eu escrevi ao lado de andar, para que se entenda. Nesse estudo que nós estamos fazendo, nós vamos ter que ver algumas coisas, algumas ideias como estrutura e função, próprio da biologia. Então, andar é uma função das pernas. Andar é uma função das pernas, mas não só das pernas, do corpo todo, organizado para andar. Entendido? Andar não existe na realidade sozinho. Existem pernas. Andar não existe. É uma palavra, um artifício com abstração que nomeia uma coisa que não existe, inexistente, de valor zero, enquanto existência. Vamos comigo. Cantar também é uma função do corpo, cordas vocais, pulmões e etc. e tal, do corpo. Não é? Diria o materialista. Tanto no caso do andar, depende da musculatura voluntária, como também o canto. E sabe quem manda na musculatura voluntária? Eu mando na musculatura. Ande para trás agora. Cante. Oh, eu não sou um cantor lírico. Então o cantar também é uma atividade que não existe por si só. Agora perceba, a psique o eu é uma função do cérebro, segundo os materialistas. Logo, se é uma função, como andar, não existe. Entenderam? Também não existe.
No nosso programa passado eu disse que agora nós temos um valor quase de zero. Foi o que eu disse? Porque eu não queria entrar nesse assunto, que é um pouco complicado. Eu esperei para hoje, para esse programa, onde vamos deixar definido agora. O valor é zero para o materialismo. E no futuro, adianta colocar 2 zeros. Correto? Só para a gente saber sobre isso. Só para colocar dúvida, que é esta a minha intenção. Devemos encerrar por hoje, deixando para você, meu amigo, minha amiga, um pouco de pensamento, um pouco de dúvida a respeito disso que nós colocamos agora. Tem muita coisa para ser esclarecida, sim, é verdade. Tenha calma. O jogo nem começou ainda. Teve apenas a fanfara, a banda, e aí veio a história da Manola, só para a gente começar a discutir certas ideias, mas o jogo não começou ainda. A gente só está mostrando como nós fomos levados pela linguagem, pela conversa, levados na conversa, viu? Espero que você não tenha ficado chocado demais e que tenha aguçado sua dúvida e que você queira mais e nos aguarde no próximo programa. Por enquanto eu agradeço. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Tchau.